Oi, pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, certo? E hoje a gente vai ver o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Que está na página 290. E eu vou fazer aquele mesmo esquema, como vocês já estão vendo aí, de vocês conseguirem ver o livro de vocês, tá? Porque esse capítulo é um capítulo um pouco extenso, tanto que eu dividi ele em duas partes. Hoje a gente vai ver a primeira parte, sobre a Primeira Guerra Mundial. Na próxima semana a gente vai ver a segunda parte dele, depois da semana de revisão, nessa na outra semana que vem, tá? Então vamos começar. Vocês estão vendo aí do celular, do notebook de vocês, enfim, e a gente vai começar com essa parte aqui, né, para entender como é que vai se dar a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Após o início do século XIX, a Europa vai passar por um longo período de paz, interrompido apenas por conflitos localizados de curta duração. Nesse período, diversas inovações tecnológicas e científicas tiveram grande impacto no cotidiano das pessoas e ampliaram a crença no modelo de civilização construído no continente. Assim, no final do século, o otimismo e a confiança se multiplicavam entre os europeus, caracterizando um período conhecido como Belle Époque. Esse termo, né, é uma expressão francesa que vai significar, né, faz referência à década de 1880, né? A Primeira Guerra só vai acontecer em 1914. Então, a Belle Époque é como se representasse todo o luxo, a civilização, a inovação e a modernidade, tá? No entanto, durante o mesmo período, a estabilidade econômica e a paz no continente europeu passaram a ficar mais frágeis, pois a disputa entre as potências imperialistas começaram. E aí a gente tem que entender que vocês lembram que a gente viu lá sobre aquelas questões do imperialismo? Lembra? A gente viu que as sociedades europeias elas foram para a Ásia e para a África dominar territórios para poder conseguir terras e conseguir também matérias-primas e mercado consumidor, tá bom? Vamos ver. Uma das principais disputas entre as potências imperialistas era o domínio nos territórios coloniais. Isso a gente já sabe. O crescimento industrial desses países estimulou a busca de novos mercados, acabei de falar, certo? Para seus produtos, assim como novas fontes de matéria-prima para suas indústrias. Ainda durante a última década do século XIX, a Alemanha obteve rápido crescimento industrial e ganhou grande desenvolvimento mercantil de sua marinha de guerra, certo? A disputa entre as potências europeias estimulou nesses países o avanço tecnológico de guerra e a indústria bélica. O que é a indústria bélica? É a indústria relativa à guerra, ou seja, armamentos, todos os dispositivos que fossem precisos para uma guerra, essas indústrias começaram a desenvolver, tá? Vamos passar para o nacionalismo na Europa. Demorar um pouquinho, mas ele vai passar. Tenhamos fé. E aí, pessoal, o que vai acontecer? A Europa, ela tem, vamos dizer assim, bem vívido essa questão do nacionalismo, tá? O nacionalismo, ele é bem vívido, vamos dizer assim, na Europa. E a gente vai entender agora, e eu vou apresentar novamente a tela porque estava travando, acho que deve ser por causa da internet. Mas eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa questão do nacionalismo na Europa, tá? Vamos lá, aí, ó. Próxima página. Forte sentimento de nacionalismo no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as nações europeias. Na França, o nacionalismo se manifestou por meio de um sentimento de revanche contra a Alemanha, que é existente desde a Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses perderam para os alemães a Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minérios. Então, a gente já tem o primeiro motivo aí, Alsácia-Lorena, tá bom? Na Alemanha, o nacionalismo teve como base o pangermanismo, que defendia a união dos povos germânicos para a fundação de um império extenso e poderoso. Em parte do leste europeu, o nacionalismo teve como princípio o pan-eslavismo,
movimento liderado pelo Império Russo que propunha a união dos povos eslavos. Então, a gente vai ter a questão da briga entre a França e a Alemanha pela região da Alsácia-Lorena, que a França vai perder. A gente vai ter a questão do pan-germanismo, que era a união dos povos germânicos, que a Alemanha acreditava nisso, que queria unir todos os povos germânicos na Europa, né? Descendentes dos povos germânicos. E no leste europeu a gente vai ter o pan-eslavismo, que vai ser os descendentes, né, promovido pela Rússia, os descendentes dos eslavos. Como é que vai se dar os conflitos nos Balcãs? E aí a gente precisa entender que isso daí já era o motivo para eles começarem a preparar armamentos, né, materiais de guerra, começarem a se mover, mas ainda não foi o ponto principal. A região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou, na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro, preste atenção nisso, e pelo Império Turco-Otomano, ou seja, tinham dois impérios na mesma região, na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, tá? Porém, diversas minorias nacionais, como os croatas, os bósnios, os ucrânios e os eslovenos, lutavam por sua independência. Então, enquanto estava o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano controlando, existiam minorias nacionais como os eslovenos, os ucrânios, os bósnios, tentando se tornar independentes, tá? Um dos povos eslavos da região, os sérvios, já haviam se tornado independentes do domínio do Império Turco-Otomano. Então, já tinha um lugar, né, que era a Sérvia, já tinha se tornado independente. E tendo como base o pan-eslavismo, que é a reunião de todos os povos descendentes dos eslavos, pretendia criar a Grande Sérvia, unindo povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Esse movimento era apoiado pelo Império Russo, que era aquele que queria unir todos os eslavos, pois é, que por ser nação estava mais poderosa do período, se considerava líder dos povos eslavos. Entre os interesses russos, em unir os povos eslavos em um único império, estava de dominar a região dos Balcãs e incorporá-la ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforos e Daleno. Então, assim, pessoal, sei que é um pouco muito cheio de informação, muita coisa acontecendo, né? Mas como é que vai se dar? A gente vai ter vários conflitos territoriais, né? Nessas regiões europeias. Um vai querer a união de todos os povos germânicos, o outro quer a união de todos os povos eslavos. Vai ter dois impérios, o austro-húngaro e o turco-otomano. Esses dois impérios vão dominar a região dos Balcãs. Essa região era uma região super importante, rica em minérios, né? Mas, em compensação, no meio dessa região aí tinha uma galera da Sérvia que queria, vamos dizer assim, tentar libertar os coleguinhas, os amigos. Vamos tentar entender aqui melhor, vendo esse mapa? Tal. Até ver se eu consigo ampliar ele um pouquinho mais, para a gente ver direitinho. Olha só. Vamos ver aqui. Ó, o Império Austro-Húngaro é esse de amarelo que está aparecendo aí, tá? Ó, dá para ver? E o Império Turco-Otomano é esse daqui. Olha aqui, ó, Constantinopla, tá? A passagem pelo mar Mediterrâneo, tá vendo? E aí a gente vai ter vários lugares aqui, ó, Bulgária, Grécia, que faziam parte também do Império Turco-Otomano. E a Sérvia, que tinha se tornado independente, tá bom? Vamos ver aqui como é que vai estar isso. Com o crescimento das rivalidades entre as potências europeias, teve início um processo de formação de alianças entre os diferentes países. Vamos ver quem é que era potências centrais, que era da Tríplice Aliança. Quem era? Berlim, na Alemanha, né? O Império Austro-Húngaro e a Itália. Era a Tríplice Aliança. E os aliados, que era a Tríplice Entente, era o Reino Unido, a França e o Império Russo. Tá bom? Olha só. Os verdes são os países que estão neutros, ou seja, não estão nem de um lado nem do outro, tá?
A Itália se uniu à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, formando o bloco das potências centrais. No final, em 1914, o Império Otomano se uniu e esses países ampliaram o bloco. Já os aliados da Entente, que é a Tríplice Entente, certo? Vão ser o Império Russo, a França, a Inglaterra, certo? E também vai fazer parte desse bloco o Japão e a Itália. Professora, a Itália não estava do lado da Tríplice Aliança? Pois é, né? A Itália é a que virou a casaca, mudou de time? Pois é, é a Itália mesmo, tá bom? No final da guerra, com os Estados Unidos, o Brasil fez parte dos aliados da Entente. Olha só, o Brasil também vai entrar nesse negócio. Mas isso é só já no final da guerra, tá bom? Vamos continuar. Vou diminuir aqui. Vamos para a guerra declarada. As alianças militares ampliaram ainda mais a tensão entre as potências. Vou parar aqui novamente, vou apresentar novamente. Pronto. Entre as potências imperialistas. Tá dando para ver aí? Tá. Qualquer problema entre os países que faziam parte dos blocos poderia dar início a uma guerra, pois eles estavam unidos por tratados de ajuda mútua. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, e aí a gente vai olhar bem para cá, ó, os austro-húngaros, eles eram da tríplice aliança, tá aqui o Império Austro-Húngaro, bem aqui no meio. Agora vamos voltar para cá. O herdeiro do trono austro-húngaro, chamado Francisco Ferdinando, tá bom? E sua esposa, Sofia Chotek, foram assassinados por Gravilo Príncipe, um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, tá bom? O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E aí, pessoal, o negócio vai ficar sério. Por quê? Esse Francisco Ferdinando, ele era príncipe, né, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e ele foi morto por um revoltoso sérvio. Então, o que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, tá bom? E aí, dessa maneira, o sistema de aliança começou a funcionar. A aliada da Sérvia, a Rússia, colocou suas tropas de prontidão, tá bom? A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, interferiu, reivindicando que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como isso não ocorreu, a Alemanha declarou guerra à Rússia, à França e à Bélgica. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra contra a Alemanha. Assim, no final de 1914, os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar em um dos maiores e mais violentos conflitos da história. Vamos ver como é que se deu as frentes de batalha. Os blocos de potências centrais se dividiram em duas frentes de batalha. Contra os aliados, na frente ocidental, combatiam tropas da Inglaterra, da França e da Bélgica. Já na frente oriental, as potências centrais enfrentaram as tropas do Império Russo, certo? Ó, a gente vê aqui essa frente, certo? Ocidental, ó. Essa daqui, tá bom? Dá para ver aí? E a gente vê aqui a frente oriental. Ok? Pronto. Como é que vai se dar as fases da guerra? Importante a gente entender. A guerra vai ocorrer em diferentes fases. A primeira fase, entre agosto e novembro de 1914, ficou conhecida como Guerra de Movimento e vai se caracterizar pela movimentação das tropas das tropas alemãs em direção a Paris, capital da França, para enfrentar a resistência francesa. Ou seja, a guerra não ficou assim, eles se protegendo, os outros se protegendo, não. Uma tropa teve que se mobilizar para atacar o outro país, que não era perto, assim, um vizinho, um colado no outro. Então, eles tiveram uma parte, um período que era chamado Guerra de Movimento, onde eles estavam andando, né? As tropas estavam indo até o lugar da batalha. A segunda fase, entre 1915 e 1916, ficou conhecida como Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais estáticas, com o estabelecimento das tropas nas trincheiras. Eles vão criar as trincheiras, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que vai ser essas trincheiras aqui, tá bom? Mas aí eram lugares onde eles ficavam,
E aí tinha trincheira de um lado, existia um espaço grande, e tinha trincheira do outro lado do inimigo. E aí eles ficavam aqui na trincheira protegida, que era como se fosse vamos dizer assim, um buraco, e eles ficavam protegidos atirando para tentar eliminar aquela outra trincheira e poder avançar no território. Vou já mostrar um videozinho para ver se vocês conseguem visualizar, tá? Na terceira fase, entre 1917 e 1918, foi marcada pela saída da Rússia da guerra. A Rússia vai sair da guerra, assim como pela entrada dos Estados Unidos nela, o que foi determinante para a vitória dos aliados. Então, vocês já sabem, já deu spoiler aqui, que os aliados que vão ganhar, certo? Não é, entende? Aí tem uma atividade para vocês fazerem, outra atividade, e a gente vai para a Guerra das Trincheiras. Eu vou parar a apresentação novamente para vocês conseguirem ver e vou apresentar, tá? E aí, eu vou mostrar um videozinho para vocês, é um pedaço, na verdade, de um filme. Obviamente vai estar sem som, porque senão dá microfonia, mas eu quero que vocês prestem atenção na imagem, tá? Aqui é Guerra das Trincheiras, ó. Quero que vocês visualizem bem como é que se dava essas trincheiras, tá? Ó. Aqui, vou até aumentar para vocês verem melhor. Ó, como se fosse realmente um bunker, vamos dizer assim, que eles construíram, ó. Não tinha um bom escoamento para a água das chuvas, assim havia muita lama, umidade, tornando mais difícil os soldados se manterem secos e aquecidos. Olha só, tá? Tá vendo aí a imagem? Vou passar para a próxima. Ó, a alimentação dos soldados geralmente era escassa e pouco nutritiva, sendo composta por pão, biscoitos, carne, legumes e enlatados. As trincheiras eram compostas de valas, com aproximadamente 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Era comum haver sacos de areia e arame farpado para reforçar a defesa dos soldados, tá? E, por fim, por causa da falta de higiene, proliferavam ratos, pulgas, piolhos nas trincheiras, expondo os soldados a diversas doenças, tá? Era assim, bem comum mesmo as pessoas terem doenças por causa da sujeira da trincheira, tá? Não era só pela questão da própria guerra. Quero que vocês vejam agora esse vídeo, vamos ver se ele vai aparecer, vai. Vou reproduzir ele aí para vocês darem uma olhada. Eu espero que dê para ver, que não trave. Mas caso trave, eu vou tentar ir parando para vocês verem algumas cenas, tá? Esse filme é do filme Mulher Maravilha, vocês podem olhar depois a cena no próprio filme ou no YouTube, um trechinho, porque aqui vai travar um pouco. Então eu estou parando e mostrando só alguns takes do filme. Esse filme, ele mostra bem, uma parte já ali para o meio do filme, vocês estão vendo aí. Ele mostra bem como é que se dá a Guerra das Trincheiras, tá? De como é que a gente pode visualizar essa guerra de forma mais real, né? Então, nesse filme, a gente vai ver ela entrando numa trincheira, exatamente nessa parte do filme, tá? Quero colocar aqui para vocês verem, ó, essa parte dela. Vou apresentar a tela de novo para poder ver. Eu quero mostrar essa parte dela aqui, andando dentro da trincheira. Vamos lá. Filme da Mulher Maravilha, tá? A gente vai falar da ainda. Da Mulher Maravilha. Ó, aqui ela tá andando dentro da trincheira. Vocês podem ver pedaços dos soldados, né? Muito mal vestidos, enfim. Ó, com fome, tinha mulheres e crianças que ficavam escondidas também nas trincheiras, quando estava num período assim que tinha mais guerra mesmo, que não tinha para onde correr. Ó, olha só como era a estrutura, se der para vocês repararem bem na estrutura, de como era a estrutura da trincheira, tá bom? Eu quero que vocês vejam
a parte que ela vai subir, né, para encarar os bandidos não, né, a galera do outro lado. Ela vai subir e aí ela vai andar por um campo bem extenso. Que era esse campo, vamos dizer assim, a distância de uma trincheira para outra trincheira. Ó. Todos os soldados chocados com ela, porque ela é a Mulher Maravilha. E aí eu quero que vocês vejam só a extensão do campo. Vai ter todos os detalhes da Marvel aí passando, do escudo, né? Quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aí. Vamos ver se vai passar. Pronto. Vou até parar aqui para ver se passa essa parte dela. Parar aqui a apresentação e vou tentar mostrar a parte dela que é muito legal ela andando. Depois olhem no YouTube para vocês verem com som como é interessante essa parte. Ou assistam o filme, tem para baixar na internet. Sei que tem para baixar na internet. Olha só. Tá vendo toda essa extensão que ela vai caminhar? É a extensão da própria trincheira, tá? E aí, ó, o pessoal lá do outro lado ficava atirando. Obviamente, isso daí é um filme e tudo mais, mas o pessoal do outro lado da trincheira vai atirar, ó. Ó como é que eles ficavam na trincheira. Certo? Então, dá para perceber aí bem como era essa guerra. Era uma guerra bem demorada, tá bom? Não era uma guerra básica, assim, que ia se resolver rápido, ok? Tô mostrando esse filme, obviamente, mas, assim, é só pra gente ver como é que era uma trincheira, tá bom, pessoal? Vou diminuir aqui. E vamos para a Rússia sai da guerra, a entrada dos Estados Unidos e o fim da Primeira Guerra Mundial. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá. A Rússia sai da guerra em 1917. Teve início uma grande revolução na Rússia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, por causa, em meio a esse processo revolucionário, em março de 1918, o governo russo vai se retirar da guerra, assinando um tratado, tá bom? Isso daí vai permitir que os alemães, obviamente, concentrem suas tropas todas voltadas para uma frente só, já que a Rússia saiu da guerra, certo? E aí os Estados Unidos vão entrar. Os Estados Unidos vai se manter neutro durante a Primeira Guerra Mundial, vai estar só lucrando, né? Vendendo alimento, porque existia escassez de alimentos, obviamente, e vendendo armamento bélico, tá bom? Só que, o que vai acontecer? Eles vão passar a apoiar os aliados. Alguns de seus navios mercantes serão atacados por submarinos alemães, certo? E a entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito, pois além de fornecerem recursos financeiros aos aliados, participaram enviando grande quantidade de armas e soldados. Dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu maior força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao final da Primeira Guerra. Certo? Participação do Brasil. Assim como ocorreu com os Estados Unidos em 1917, embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães. O governo do Brasil, que até então havia optado por se manter neutro, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e meses depois entrou em guerra ao lado dos aliados. Tá bom? O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar a patrulha no Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos na guerra e aviadores para a junta dos aliados. Certo? O Brasil fez isso tudo, tia, com certeza. Projeto. Pessoal, por causa da guerra, a gente vai ter uma participação muito eminente das mulheres. Por quê? Porque a maioria dos homens tinham que ir para a guerra e, em sua grande maioria, não voltaram vivos. Então, a participação das mulheres vai ser de extrema importância para esse período de guerra, tá? Vamos lá.
Durante a Primeira Guerra Mundial, nos países envolvidos no conflito, grande parte dos homens em idade produtiva foi enviada para campos de batalha. Assim, muitas mulheres de classe média e alta começaram a trabalhar fora de casa, como já faziam as mulheres da classe baixa. Tanto nas cidades como no meio rural, diversas funções que anteriormente eram desempenhadas principalmente por homens passaram a ser exercidas por mulheres. Nos meios urbanos, elas atuaram em vários setores, como no de transporte, dirigindo caminhões e ônibus, na indústria, especialmente bélica. No espaço rural, as mulheres se tornaram responsáveis pela produção agrícola e pela a criação de animais. Então, foi isso que eu falei mesmo. Os homens em idade produtiva, eles eram enviados para a guerra. Então, não tinha para quem recorrer, né? Existia essa questão realmente de não quererem que a mulher saísse de casa, mas a maioria dos maridos foram enviados para a guerra. Elas não iam morrer de fome, nem deixar os filhos morrer de fome. Então, essas mulheres, elas iam trabalhar sim, tá? Principalmente na fabricação de armas. Ó, assim, apesar das dificuldades e do sofrimento, o período da guerra proporcionou a diversas mulheres vivenciar novas experiências. Após o final da guerra, muitas delas voltaram a exercer suas funções habituais, deixando de trabalhar. Porém, elas também conseguiram sustentar e ampliar algumas das suas conquistas em vários países. Por exemplo, o direito a voto foi instituído às mulheres logo após o fim do conflito, certo? Vamos para o fim da Primeira Guerra Mundial. Para acabar nossa aula de hoje. Depois revejam aquele videozinho lá, bota Mulher Maravilha, parte no YouTube, parte da Mulher Maravilha na trincheira, deve aparecer, tá? Vamos para o finalzinho agora. Fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, eram visíveis os sinais de grande parte da população europeia já não suportava mais o sofrimento causado pela guerra. Olha só. 1914, 14, 15, 16, 17. 3 anos só de guerra, tá? Não aguentava mais. A Europa estava um caos mesmo. Muita fome, muita doença. Após o início da participação dos Estados Unidos na guerra, aos poucos os aliados passaram a obter importantes vitórias. Assim, os países que faziam parte das potências centrais começaram a se render e no dia 11 de novembro de 1918 foi assinado um acordo de paz colocando fim à Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá, 14, 15, 16, 17, 18. Olha aí, 4 aninhos de guerra, tá bom? Como é que vai se dar os tratados de paz? O tratado mais importante vai ser conhecido como Tratado de Versalhes. Guarde esse nome, vai ser assinado em 1919. Esse tratado vai instituir regras para reorganizar a política e a economia na Europa, certo? Além disso, estabeleceu punições aos países derrotados, em especial a Alemanha. A Alemanha vai sofrer punições diversas, como, por exemplo, não vai poder ter um exército com mais de, parece que era 100 mil combatentes, uma coisa assim, vai ter poucos soldados no exército alemão. Eles vão ter que pagar um valor exorbitante como espécie de multa pela guerra, certo? Então vai se tornar bem complicado o negócio da Alemanha. E é isso daí que depois vai revoltar a Alemanha para a gente entrar naquele negócio chamado Segunda Guerra Mundial, tá? Mas isso é mais para frente. A Alemanha deveria pagar indenizações extremamente altas a países vencedores, além de reduzir drasticamente sua força militar, restringindo desde o número de soldados até os tipos de armamentos. O tratado estabeleceu ainda a criação de uma organização institucional dedicada à manutenção da paz por meio da diplomacia, Liga das Nações. Esse negócio aqui depois vai virar a ONU, tá bom? Como a gente conhece a ONU. E aí as consequências da guerra. Esse último tópicozinho. No final da guerra foi contabilizada a enorme quantidade de mortos e feridos, muito maior do que as conhecidas em outros conflitos. A Primeira Guerra Mundial, de acordo com os estudiosos, causou a morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas, muitas delas civis. Além disso, cerca de 20 milhões de feridos, a maior parte vítimas eram formadas por homens jovens. Após o conflito, várias regiões da Europa estavam completamente devastadas. Diversas cidades tiveram grande parte de suas construções destruídas e já não contavam com serviços básicos, como abastecimento de água. Certo? Pessoal, o que é interessante?
não era só não essas consequências que eu estou lendo aqui para vocês, de mortes, não foi só no continente europeu, não. O continente africano e asiático, por serem colônias desses países, acabaram entrando em conflitos também, tá bom? E aí os nativos acabaram comprando uma guerra que, na verdade, não era deles. E isso trouxe consequências também, muitas mortes, muitos feridos, né, por causa da própria guerra, as pessoas perdiam membros, então era um negócio bem triste mesmo, tá bom? É basicamente isso. Dê uma olhada aí depois nesse textinho em vermelho, tá bom? Responda essas questões, vão na cabeça de vocês, eu acho que é isso. Deem uma olhada nos monumentos. Como indicação de filme, eu falo para vocês assistirem a própria Mulher Maravilha, que é um filme bom da gente assistir, que dá para a gente entender como é que se porta uma guerra, como é que se dá essa guerra, tá? Importante a gente entender isso. E, fora isso, deem uma olhada em documentários, em filmes mesmo que trabalhem a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mulher Maravilha é mais para a gente entender o contexto da própria trincheira. Ok, pessoal? É isso, tá? Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco. Espero revê-los logo. Estou com saudades. Até depois.